aborda violência e crimes perversos e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Bruna Chagas. E eu sou Trícia jornalista. Tadros. Eu sou jornalista e estou aqui para apresentar para vocês a terceira temporada do Além do Crime Podcast, aqui no Diário do Amazonas, na TV Record News Manaus, TV Diário do Amazonas, não é isso? E, gente, deixa eu contar para vocês. É uma honra, quero agradecer a todo o grupo do Diário do Amazonas por ter recebido a gente. E, assim, o podcast, para quem não sabe, fala de crimes reais, né? O True Crime, que tá na moda. E a gente vai trazer hoje um caso super especial, mas também que chocou o Brasil todo. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês a minha nova colaboradora, minha nova parceira de bancada, que é maravilhosa, apresentadora, professora, Trícia Tadros. Trícia, bem-vinda aqui no nosso podcast. Bem-vinda, Bruna Chagas, a essa casa. Nós já tínhamos apresentado outras temporadas fora daqui. E agora a Bruna veio pra cá junto comigo, para essa casa que nos acolheu aqui, a Record News Manaus. E hoje a gente conta com a presença especialíssima do delegado Cícero Túlio. Muito obrigada, doutor, pela presença. E da psicóloga forense Mari Reis. Obrigada, gente. Agora não dá mais para esconder. Eu ia fazer um mistério, Trícia, apesar que a gente está jogando nas redes sociais o caso da semana, que é o caso Didia, né? Aí ficou conhecido no Brasil todo, passou em todos os jornais. Conhecido no Brasil todo como o caso da Sinhazinha do Boi Garantido. É isso mesmo. Mas antes de a gente começar, eu quero pedir para vocês acessarem o nosso Instagram, @AlemDoCrimePodcast, e também o Instagram do Diário do Amazonas, D24AM, e o YouTube do Diário do Amazonas. E também está ao vivo no meu Instagram, Trícia Tadros. Isso, acessem lá, sigam a gente, comentem. E outra, anota esse telefone aí que é o WhatsApp, tá? 9133-5241. 9133-5241. Mandem mensagem, mandem perguntas para os nossos especialistas aqui, os convidados, tá? Digam de onde vocês estão assistindo a gente, de onde vocês estão acompanhando, e comentem, compartilhem aí o Além do Crime Podcast, não é isso, Trícia? Para compartilhar é muito fácil. Apertem nesse aviãozinho no canto da tela e compartilhem para quantos amigos vocês tiverem que se interessem pelo True Crime. É isso mesmo. Então vamos sem mais delongas, né? Que eu sei que vocês estão curiosos para saber todos os detalhes dos bastidores desse caso. Eu vou chamar agora para o meu diretor o resumo do caso com a narração do Ayrton Martins. Por favor, solta aí, meu diretor. Uma tragédia anunciada aconteceu no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, no dia 28 de maio de 2024. A empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido, Didia Cardoso, foi encontrada morta em sua residência. Um dia triste não apenas para a família, mas também para os fãs do Festival de Parintins. Porém, o que parecia ser uma fatalidade começava a indicar outros caminhos. Foi quando familiares acusaram a mãe de Didia de negligência. No entanto, o que era apenas uma suspeita se tornou realidade e revelou segredos sombrios de uma bela e aparentemente feliz família que se desintegrou quando a seita pai, mãe e vida veio à tona. E se você acha que sabe de tudo, vai descobrir outros desdobramentos do caso, que ficou conhecido no país como Caso Didia. Tudo isso agora no Além do Crime Podcast. Gente, como vocês puderam acompanhar nesse minuto, esse resumo que o Ayrton narrou pra gente, realmente foi um caso totalmente fora do comum, né, aqui no nosso Amazonas e no Brasil. E a minha primeira pergunta, né, já vai logo pro delegado, pra gente já ir andando aqui no podcast, é a seguinte, né? Era realmente uma seita ou era um esquema para poder usar a cetamina, doutor Cícero? O senhor pode falar sobre isso um pouquinho? Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite que foi feito. A gente está com a agenda bem apertada, muitas operações, muitas prisões.
mas a gente consegue aí adequar o nosso tempo para vir aqui para contemplar e proporcionar aqui às pessoas que tenham aí um pouco mais de acesso à informação sobre essa situação, né? Assim, pelo que foi levantado no curso das investigações, em especial as conversas que eram mantidas, a documentação que foi apreendida durante as fases da operação e outras circunstâncias que chegaram ao nosso conhecimento, se tratava de fato de uma seita, né? Até por conta da própria terminologia da expressão, uma seita, né? Era um agrupamento de pessoas que tinham ali um objetivo específico de cultuar uma certa religião ou algo filosófico. Porém, essa seita acabou induzindo pessoas à utilização desse fármaco, que era uma medicação de cunho veterinário. E isso nos possibilitou aí o entendimento de que se tratava de um grupamento criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas, não no sentido de comercializar o produto, mas no sentido de induzir, de ministrar esse produto em outras pessoas, de fomentar a prática da utilização desse produto. Isso tudo constituiria também, consoante a legislação brasileira, o crime de tráfico. Ah, entendi. E também uma outra situação que sempre o pessoal pergunta muito, doutor, como é que funcionava esse esquema, né? Para eles conseguirem esse medicamento, né? Essa droga, porque não, é proibido, era para animais, não é isso? O que você comentasse, como é que funcionava esse esquema para eles terem acesso? Se trata de um anestésico que é utilizado principalmente para animais de grande porte, né? Só fazendo um parêntese para a gente entender aqui a potência, a expressividade desse medicação. Uma clínica que opera em média 30 animais de pequeno porte, como gatos, por mês, 30 por mês, ela iria utilizar um frasco de ketamina por pelo menos um ano. Iria durar um ano. E os usuários desse tipo de medicação veterinária, nos termos dessa investigação, acabavam um frasco de ketamina em apenas 2 dias. Então é um produto altamente viciante, de difícil acesso. Existe um controle muito grande por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária em relação ao comércio desse tipo de produto. Haja vista que toda vez que um médico veterinário vai prescrever um medicamento desse, ele tem que sinalizar na plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária, a fim de que conste ali o registro de que efetivamente ele adquiriu aquele produto para fins terapêuticos na veterinária, né? O que acontece é que esse grupo familiar teve acesso inicialmente a uma forma em pó desse produto, e a partir de então a Cleusimar, que tinha conhecimento na área da química, ela que é formada em química, juntamente com seu filho Ademar, que tinha vasto conhecimento também na área da química, acabaram descobrindo que a forma injetável na qualidade subcutânea viria a trazer mais aplicações para ele, iria render mais nesse tipo de uso. Porque a forma em pó, ela é a solução evaporada? Exato, eles fazem umas técnicas que colocam em banho-maria, colocam em micro-ondas e acabam reduzindo aquele líquido na forma em pó. Só que aí a utilização é muito pouca, rende muito pouco, né? E eles começaram a sentir a necessidade de adquirir esse tipo de produto, mas tinham uma certa dificuldade. Sabia que o produto era vendido em casas de veterinária, em distribuidoras agropecuárias, mas para se adquirir esse tipo de produto, teria que haver um registro por parte daquela pessoa que estaria ali adquirindo. Então, no decorrer dessa sanha deles para adquirir esses produtos, acabaram tendo conhecimento com outras pessoas dessas clínicas veterinárias, especificamente as que foram objeto das fases da operação Mandrágora, né? E conseguiam ali uma certa facilidade para fins de adquirir aquele produto por intermédio dessas pessoas que lucravam com a venda clandestina desse produto, né? Eles acabavam vendendo esse produto por um preço 10 vezes maior do que o preço que é o comércio normal desse tipo de produto para fins veterinários. Entendi. Agora eu quero chamar um pouquinho ali a nossa amiga Mari, já botar ela aqui na nossa conversa, né? Mari, eu perguntei primeiro daquela história da seita, se era seita ou era um esquema de venda de drogas, mas justamente eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse lance da seita, porque, para quem não sabe, anos atrás, na década de 60, teve o Jim Jones, que era uma seita também, aí usavam drogas, né? Que também tem essa coisa
coisa da seita também, de usar drogas, fazer as pessoas usarem drogas e abusarem delas também. E eu queria que tu comentasse isso, como é que a pessoa chega nesse nível para aceitar isso? Será que ela tá por causa da droga? Ou o que é? Eu queria que tu comentasse um pouco na área da psicologia, pra gente entender um pouquinho isso na mente humana. Sim, na verdade, o uso da droga, ele adentra para que a pessoa saia da realidade. Na verdade, quando eles estão ingerindo, né, a substância, eles acabam tendo surtos psicóticos, que são situações que são fora da realidade. E eles começam a entender, no caso da seita, um poder, né, de poder movimentar grupos e trazer para eles pessoas. Quanto mais eles trazem, eles ficam mais fortalecidos. Um exemplo, né, do caso da Sinhá é sobre... ela chegava com as pessoas para curar a depressão. Então, se você está num quadro depressivo ou um quadro de adoecimento emocional, seja lá qual for, e alguém chega oferecendo uma ajuda que é de imediata, que você vai curar, você vai aceitar. Né? Você vai querer experimentar aquela situação que eles colocam com tanta clareza de que você vai ser curado. É tanto que na questão no dia do falecimento da Sinhá, a mãe achava que ela iria se ressuscitar, né? Na questão daquela fé. Mas, no caso deles, o que eu via muito era o uso mesmo das substâncias que fazia com que essas alucinações ficassem cada vez mais intensas. Né? Tanto como o doutor falou, eles usavam de forma muito rápida algo que era para mais tempo. Ou então aquilo, eles estavam acreditando naquilo, e quanto mais usavam, dava aquela força para eles, dizendo que aquilo era real, né? Isso, exatamente. Força, cura, o poder, né? É tanto que eles colocam, né, Madalena, Maria, né, e Jesus, né? Né? Como se eles fossem, né, ser esses personagens ressuscitados. Eles iriam conseguir esse poder. Eu queria até que o doutor comentasse isso, porque tem a ver com um livro, não é isso que vocês encontraram nas investigações? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também. O que acontece? Eles pregavam o estudo de uma obra literária denominada Cartas de Cristo, né? Que é uma obra literária que é comercialmente vendida aqui no Brasil, inclusive em outras nações, e que, a princípio, não traz nada de maléfico ou induz alguém à prática de algum tipo de crime ou à prática da utilização de algum tipo de entorpecente, né? E aí, durante a análise dos dados residentes nos telefones dos suspeitos, a gente começa a perceber que eles... acabavam se intitulando alguns personagens bíblicos. Né? Então, em dado momento, uma das indiciadas passa a relatar que seria a Maria, enquanto o filho dela seria o Jesus, e a irmã, que seria a Dídia, no caso, seria a Maria Madalena. Né? Isso tudo é objeto do que foi produzido no curso das investigações. Outras conversas também que haviam... nos telefones dos envolvidos, inclusive no telefone do ex-namorado da Dídia, também relatavam a utilização desses personagens como se fossem as figuras que eram investigadas. E isso tudo faz parte do inquérito justamente para ilustrar de que efetivamente se tratava de uma seita. Muito embora, a expressão seita em relação à investigação, ela não vai agravar a situação deles. Só seria a questão terminológica aí do termo para que a gente pudesse enquadrar eles. Eles foram enquadrados, só o senhor relembra aí pra gente, eles foram enquadrados em quê? Eu lembro que era... O que você pode falar? Em que eles foram enquadrados mesmo? Bruna, eu acho que um minutinho, vamos relembrar primeiro os personagens, depois a gente olhar o que o Tanner tá colocando na tela, né? Que não, agora ele tá colocando justamente o que a gente tá falando. Isso, pois mas o que as tatuagens, o significado das tatuagens e tal. Bom, vamos relembrar os personagens. Coloca a gente tinha... de novo, diretor, da tatuagem, pra gente falar, que a Trícia quer falar um pouquinho dos personagens principais. Bom, a gente tem o Ademar, né? Que provavelmente foi a pessoa que primeiro teve contato com a droga quando do período que passou no exterior, é isso, doutor? Pelo que foi levantado, assim, a gente fazendo uma ordem cronológica de tudo, desde certo. Quando a gente acredita que eles tiveram acesso até o desfecho das duas fases da operação, né?
pelo que foi levantado no curso das investigações, a família já se utilizava de entorpecentes há muito tempo, principalmente entorpecentes de cunho alternativo, como maconha, ervas, chás, cogumelos, isso tudo já fazia parte do ambiente familiar. Eles utilizavam entre eles ali de forma, como eles relatam, de forma recreativa. E me parece, com base no que foi produzido, que em determinado momento perceberam que o Ademar estaria se excedendo um pouco na utilização desse tipo de dessas substâncias. E acabou sendo encaminhado para a Inglaterra, onde supostamente teria tido contato primeiro com esse tipo de droga, que é comumente utilizada em festas e raves lá em Londres. E aí, já naquele período, ele, segundo relatos da própria ex-mulher dele, ele passa a torturar essa mulher e realizar algumas práticas que também, a nosso sentir, configurariam aí, inclusive, estupro e outros crimes até como tortura. Retorna ao Brasil e quando volta para o Brasil, já separado da sua ex-mulher e já namorando com uma outra vítima, a sua atual namorada, ele tem acesso a um casal de amigos dessa mulher dele, dessa atual namorada dele, e esse casal relata que teria como conseguir a ketamina para eles. E apresenta a ketamina no formato de pó. E eles utilizam aquela substância, acabam se interessando pela continuidade dessa utilização, apresentam esse casal para a mãe, que seria uma espécie de liderança ali no contexto dessa seita, e convidam esse casal para que passem a estudar os ditames ali dessa seita denominada Pai, Mãe, Vida. E em dado momento, esse casal de amigos dele, que apresentou esse formato em pó, relata que percebeu que havia um desvirtuamento em relação ao estudo filosófico e religioso desse tipo de obra literária, e eles se afastam da família, o casal. E pouco tempo depois eles tomam conhecimento de que o casal, que a família passou a utilizar esse tipo de fármaco de forma injetável, subcutânea. Então, o contato até eles chegarem nesse nível foi justamente isso, a ordem cronológica, né? Bom, eu acho que essa é uma informação que nós não víamos com frequência nos meios de comunicação. Como essa droga entrou na família, né? Bom, então, resumindo, a família já era usuária, gente. A família já usava drogas mais acessíveis, né? E entrou dessa forma que o delegado Cícero Túlio nos relatou aqui. A interpretação totalmente errônea do livro As Cartas de Cristo, ela foi cunhada pela própria Cleusimar. A gente acredita que ela tenha feito essa interpretação equivocada e tenha dado essa leitura, esse caminho para os demais pessoas que fizeram parte. Pedir licença para avisar as pessoas que não sabem do que se trata o livro, né? O livro fala, uma inglesa, uma britânica, se eu não me engano, que fala justamente sobre os 33 anos antes de Cristo ser conhecido assim na Bíblia, né? Antes do que a gente viu na Bíblia. Não é isso, delegado? Me corrija se eu estiver errada, por favor. Sim. E aí eles pegam dessa forma uma vida de Jesus um pouco mais liberal, vamos dizer assim, né? E aí acontece que eles desvirtuam tudo isso para usar também a droga, etc. E os animais, agora eu lembrei dos animais. Tá aí o livro. Tá aí, gente, na tela o livro, Cartas de Cristo. E eu fui procurar na internet, ele é super bem procurado, assim. Sim. Muita gente procura esse livro. Ainda mais agora, depois dessa situação toda, né? Ficou meio que famoso ali no cinema. Mas, gente, não vai pegar um livro assim, né, doutora? A Mari, não vai pegar esse livro e fazer sua própria interpretação. Não é isso? Conte aí, falei pra gente um pouquinho desse... Acontece, né? O doutor trouxe assim que o livro não tem, né, nada que incentive, né? Mas, dependendo da questão de uma seita, eles vão interpretar da forma que eles se sentem bem, que seja uma verdade para eles. E foi o que aconteceu. Eu creio que a interpretação em si já foi feita sob uso de drogas. Sim. Né? É verdade. Para é impossível, fazer, né, uma interpretação tão fora da realidade, né? E
o que eu acredito também é que, doutora, me diga, ela encontra essa maneira como forma de manipular para recrutar mais gente para essa seita? Sim. Na verdade, o caso ele tem muitas abordagens, né? Uhum. E vejo também nessa mãe traços de psicopatia, isso é visível, porque não tem a culpa, não tem o se colocar no lugar do outro, ela não tem culpa. É tanto que quando a filha estava ali falecida, para ela ia ressuscitar, ela não teve a culpa de dizer, nossa, eu contribuí. Então, assim, ela tem esses traços, e quando alguém fala assim, a pessoa vira psicopata? Não, a pessoa já nasce, tá? Só que ela vai desenvolvendo com, né? Mas com aí, meio as situações. Houve do narcisismo ela também, foi né? laudada, doutor? Houve um laudo psicológico da Cleusimar já? Não existe né? nos autos ainda algum então laudo assim, a gente não pode ainda... Sim. Supostamente, ela pode... Existe traços. Isso. Não tô falando que Aham, ela seja, porque correto, eu nunca tive correto. contato Sim, com sim. ela, né? Mas existe traço pelo comportamento que ela teve, né? Uhum. Quando eu vi algumas matérias e li a respeito sobre a situação que ela... Quando eles usavam, era normal, era só mesmo para distrair, mas após a prisão, doutor, o senhor pode falar melhor, começou a aparecer alguns transtornos, alguns médicos querendo laudar. Como é que o senhor consegue nos informar sobre essa situação? Após a prisão do principal, do núcleo ali familiar, né, logo após aquela prisão e ainda durante o curso das investigações, foi noticiado em alguns portais que me parece que médicos, psiquiatras mantiveram contato com a defesa da família e queriam participar como assistentes aí de defesa a fim de elaboração de alguma espécie de laudo, né? Mas não foi confirmado não, mas realmente houve essa procura, mas eu acredito que eles acabaram não ajustando no sentido de auxiliar na defesa deles. Doutor, até então não deu. Desculpa. Doutor, eu pergunto ao senhor, como é o comportamento de uma pessoa totalmente viciada numa droga? A gente está imaginando que uma clínica veterinária que faz cirurgias todo dia demora 1 ano para consumir a quantidade de droga que eles levavam 2 dias para consumir. Como é o comportamento desse tipo de pessoas numa carceragem? O tempo que ficou na nossa carceragem lá na unidade do 1º Distrito Integrado de Polícia, que foi apenas um dia, eles, inclusive foi no dia da prisão, né, do dia da prisão para o dia da audiência de custódia, apenas que deve ter sido o dia lá. mais difícil, né? Eles aparentavam estar sob efeito de substâncias. Ainda. Tanto que naquela oportunidade não foi possível realizar o interrogatório deles, e a gente preferiu realizar o interrogatório deles até para que não houvesse qualquer espécie de alegação de nulidade em relação a esse interrogatório. A gente preferiu fazer esse tipo de procedimento após eles tivessem aí a questão da consciência recobrada, né? Sim. Então fizemos lá no presídio, muito embora eles tenham ficado em silêncio. Mas inclusive na época que eu fui lá fazer um interrogatório deles, eu cheguei a conversar com alguns agentes públicos que trabalham nas unidades de lá do presídio, do sistema penitenciário, e eles relataram que os suspeitos eles estavam não estavam tendo assim nenhuma espécie de crise muito aguda em relação à questão do não uso de entorpecentes, né? Um deles fora do normal. Um dos agentes lá relatou que algumas internas estavam um pouco chateadas porque uma das presas tentava falar sobre a seita, pregar e tal. Mas isso aí foi controlado lá. Gente, eu vou vamos segurar um pouquinho para eu passar as informações aqui agora, tá, gente? Vamos relembrar para seguirem a gente, @Além do Crime Podcast, assistir aí no YouTube do D24, portal D24, só acessar lá que a gente tá ao vivo também ali no D24, tá bom? E por favor, mandem mensagem, eu vou abrir agora, né? Você vê também se já mandaram mensagem pra gente, pra ver aqui, pra gente ver quem que tá acessando, quem tá
acompanhando essa estreia do Além do Crime Podcast aqui no Diário do Amazonas. Vamos lá. Lembrando, vocês podem mandar também mensagem no WhatsApp, tá? 991335241. 991335241. Manda mensagem, mandem perguntas, né? E mais na frente, daqui a pouco eu vou dizer, a gente vai dizer, vai ler para vocês as perguntas aqui. Eu tenho 1 milhão de perguntas Pronto. aqui. Eu posso começar com algumas, por favor, doutor? Então vamos lá. Deixa eu escolher alguma que não seja redundante. Bom, primeiro aqui, vários, meu delegado favorito. Ele é querido, né? Delegado. Outros falando, excelente estreia, não podia ser melhor. Beijos para nossa neuropsicopedagoga. Maravilhosa, sempre nossa companheira aqui do Além do Crime. Doutora Mari Reis, um beijo. Quem mais? Eu tô abrindo aqui o YouTube também. De Boa Vista também, um abraço pro delegado. Uma pergunta pro doutor. Pronto. Esse caso atrapalhou a sua vida pessoal? Essa pergunta tinha que vir do... Assim, sempre vem umas perguntas assim, que nos surpreendem, né? Atrapalhar, não atrapalhou não, né? Me ocupou um pouco mais de tempo em relação a algumas atividades que normalmente eu faço, né? Mas isso tudo com vistas a finalizar logo o procedimento, justamente para que não houvesse, de fato, né, algo que realmente atrapalhasse. Mas o que... Isso aí foi um fato curioso, não sei se tem alguma... Quem é adepto de algum tipo de religião tipo espírita ou algo nesse sentido, pode achar que tem algo a ver, né? Ou quem é adepto daquela questão de energias, aura e tal. Mas realmente durante uns 10 dias eu fiquei com uma enxaqueca, uma dor de cabeça. O ambiente, pesado, o né? ambiente em si na delegacia se tornou um pouco mais pesado. Vem uma outra pergunta em seguida. Vamos se saber. o senhor recebeu uma carga espiritual pesada. Olha aí. Quem é que mandou? Você tem o nome pra gente mandar um beijo, um abraço aí? Um beijo, um abraço pra Glamorous Pearls. É isso. Eu imagino que seja alguém que trabalhe com joias. Alguma coisa Abraço assim. e obrigada pela participação, né? Tá chegando um monte de mensagem aqui também. Muitas mensagens. Thiago Lima de Joinville, Santa Catarina, tá assistindo a gente. Obrigada. Olha, temos gente de Boa Vista, Curitiba, Santa Catarina. Temos gente do Rio Grande do Sul. Olha aí, Alicia Raquel mandou aqui mais uma temporada de sucesso. Obrigada, Alicia. Continua acompanhando a gente aí, ó. Tá vendo, gente? Mandem mensagem, mandem as perguntas que a gente vai ler ao vivo aqui. Ainda dá tempo. Alguém tá falando que é de Fernando. Fernando talvez seja Fernando de Noronha. Noronha, deve ser tudo, né? Doutora Mãe vai responder por homicídio? Mesmo que ela não tenha tido a intenção de matar a filha? Olha, a investigação que foi conduzida por nossa delegacia lá no primeiro DIP não apurou a questão do homicídio. Né? Muito embora, só respondendo aqui de forma técnica, o fato da pessoa desejar ou não desejar a morte de alguém, né, causar a morte sem desejar a morte, não necessariamente conduz ao entendimento de que essa pessoa não vai responder, né? Sim. Por isso no que existem mínimo, os chamados... uma missão de socorro lá naquele momento, né? Por isso é que existem os chamados crimes culposos, né? Em relação à questão da morte da Didia, o que acontece? Nós não estávamos apurando no primeiro DIP. Porém, o conjunto de elementos que foram avaliados e que estavam residentes nos telefones dos envolvidos, em especial no telefone da própria mãe, nos conduziram ao entendimento de que a Didia, a princípio, seria uma das indiciadas e muito provavelmente eu iria representar por sua prisão. Ocorre que o conteúdo de mídias existentes nesses telefones, que, sendo muito honesto, o que foi repassado, o que foi divulgado em alguns portais, não é nem 10% daquilo que consta nos aparelhos telefônicos. Então, todo esse conteúdo me fez crer que, em determinado momento, a Didia passa ali a condição de uma vítima de tortura, né?
E em razão disso, com base em todos os vídeos que tinham naqueles equipamentos, eu entendi que a mãe seria responsável por torturar a sua filha, né? Numa tese de que havia um dolo eventual da sua mãe em relação à prática desse tipo de tortura. Até porque em determinados vídeos aparece a voz da mãe dizendo... Verdade. Para de bobagem. Essa não sabe droga usar não faz direito, mal a ninguém. não sabe Use usar seus direito, poderes. Assim. Uma forma de pressão para que ela fizesse o uso da droga. Em determinadas passagens de mídias residentes nesse aparelho telefônico, ela chega a manusear ferimentos da própria filha que havia caído, e tinha tido um corte, e trata aquele tipo de ferimento que, a nosso sentir, pela imagem, era um ferimento grave que demandava ali a atuação de um profissional de saúde para conter aquele ferimento. Ela trata aquela situação com um certo desdém, com uma chacota. Isso tudo nos convenceu de que ela efetivamente praticou a tortura, e por isso eu indiciei ela também pela tortura com o resultado morte. Ah, tá. E em falar nisso, eu tava querendo falar com a Mari, justamente isso circulou também muito na internet, esse narcisismo da mãe. Né? Desde o início, ela sempre muito bela também, né? Elas todos, uma família bonita, né? Isso, né? Bem conhecida, famosa aqui em Manaus. E aí circulou, inclusive, também que ela chegou a concorrer até a Loura do Tchan. Chegou essa história, né? E que, assim, ela na beleza chegou a ser também rainha do Peladão, né? Então, assim, eu queria que comentasse um pouco dessa parte do narcisismo, né? Que, querendo ou não, também acaba levando, como você estava falando, né? Aos atos que ela acabou fazendo. Inclusive, quando o doutor traz a questão da tortura, da negação de socorro, né, para essa filha. Falar de mãe narcisista, né, eu falei no programa anterior que não é tão fácil, porque algumas pessoas, elas não percebem. Mas, como eu falei no anterior, a mãe narcisista escolhe um filho. Não necessariamente ela vai tratar os dois. Por quê? Ela quer pôr a culpa naquele filho e passar para o outro, para a sociedade, que ela é uma mãe perfeita e que aquele filho é o problema. Então, ela foi escolhida, né? A gente supõe, volto a falar, nunca atendi, não estou dando diagnóstico, mas é uma, né? Tudo é uma suposição. Suposição de uma possível mãe narcisista, né? Que trabalhou, vem a inveja, vem a questão da manipulação e assim... E da vontade de realizar pela filha o que ela não conseguiu realizar. Exatamente. E aí o que acontece? Ela acaba usando essa filha como se ela estivesse projetando os desejos que ela não conseguiu usufruir, né? E aí ela acaba machucando. A figura materna é aquela figura para cuidar, obedecer, e você vê que sempre a Didi estava obedecendo, ela estava seguindo-as, né? Ali os conselhos da mãe, os supostos conselhos, o uso da substância, né? Vamos lá, você vai ficar mais forte, né? Você vai conseguir, você vai ter poderes. Então, assim... pais narcisistas, de forma geral, eles torturam de alguma forma. E aí a gente fala daquela suposição da questão da pessoa ter esses traços de psicopatia, não ter culpa. O senhor consegue nos responder, doutor, se em algum momento ela se culpa de alguma coisa? Porque eu vi que foram acho que mais de 10 crimes, né? Nesse contexto deles, tortura, abusos, né, cárcere, enfim, foi muitos crimes. No contexto da investigação, a gente, salvo engano, apurou a prática de pelo menos, acho que 13 ou 14 crimes no total, né? Sendo que para cada integrante desse contexto aí, para cada integrante dessa seita, a gente foi atribuindo um determinado rol de crimes para essas pessoas, né? Eu acredito que a pessoa que obteve mais indiciamentos foi na faixa de 11 crimes, né? Desde tortura com resultado morte, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, corrupção e falsificação de produtos destinados para fins terapêuticos e medicinais, receptação qualificada, maus tratos, estupro de vulnerável, aborto sem consentimento da gestante. Então foram muitos crimes que foram objetos da análise aí por parte dos investigadores de lá da nossa unidade policial. Esse aborto sem consentimento da gestante, explica melhor, porque ele teria levado a pessoa inconsciente até uma clínica para que fosse feito o aborto? Não.
Existe o relato de uma das vítimas que tinha um relacionamento com o Ademar, e ela declara que teria sido mantida numa situação de cárcere privado, sendo induzida e obrigada à utilização desse tipo de fármaco, e durante esse período em que ela se colocava ali numa situação de vulnerabilidade, aconteceram algumas agressões sexuais que a gente considerou como estupro de vulnerável, e em razão das práticas tanto da manipulação de drogas nessa vítima, como de atos sexuais violentos, ela acabou vindo a perder um filho, né? E isso tudo foi relatado por ela. E ela teria na própria residência? Na própria residência. Essa pessoa ela foi resgatada, inclusive. Essa do pai? Essa foi a do pai, não? Não, a do pai é a atual. Ah, tá. A do pai é a atual namorada. É a atual namorada. Posso mais perguntas? Eu queria ler aqui umas. É pro doutor também. Olha aqui, ó. Sheila Silva pede ao doutor Cícero para mandar beijos para os primos dele aqui em Salvador, que estamos com saudades dele. Olha só. Ei, que legal. Beijo para Salvador, gente. Sou apaixonada por essa cidade. Doutor Cícero é baiano? Eu sou baiano. O pessoal tá ansioso para chegar lá. Olha, manda um beijo, né? Então beijo, o Brasil inteiro conosco, né? Que bom. Sim. A Deise Marinlim, boa noite, aqui do Zumbi 2. Excelente programa, amei. Marcela Menezes, eu estava ansiosa para assistir. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência, obrigada pelo O Nato Teixeira. Nato, obrigada. O Nato é meu amigo técnico lá da rádio. Arrasa, Bruna. Obrigada. Valeu. Gente, vou mandando aí. Mas olha, a quantidade de perguntas pro doutor Cícero. Tem mais aí com a Minha atriz. prima mandou aqui, ó. Manda ela ler isso aí. Tá vendo? Já li. Ela tá falando. Tem gente aqui falando. Por favor, dá pra ler as minhas perguntas? Oh, meu Deus, já falei logo. Vamos lá. Doutor, a mãe vai responder por homicídio. Mesmo ela, ok, né? A mãe ainda está presa? Até a última atualização, sim. ela se encontrava presa, assim, a não ser que tenha saído hoje, né? Mas até ontem eu acho que tá. Ela continua presa, ela ainda vai ser julgada. Quem tá preso, que eu até anotei isso aqui, é minha colinha, tá, gente? Tá. Só uma atualização interessante diga. A gente remeteu o inquérito com todos esses crimes, mas tecnicamente o Ministério Público já tinha ajustado, inclusive já tinha sinalizado que iria requerer o desmembramento. Por quê? Porque existem os crimes de tráfico de drogas que são processados na vara especializada de repressão ao tráfico de drogas, e os demais crimes vão ser encaminhados para outras varas, né? Então já houve esse desmembramento e agora aguarda a manifestação de outro promotor em relação à denúncia dos outros crimes. Doutor Cícero, foi encontrado um histórico médico da Dídia? Ela não chegou a ser internada, atendida em hospitais? A gente não conseguiu coletar nenhum documento médico que conduzisse ao entendimento de que ela foi atendida em razão dessa situação, né? Estão perguntando aqui se pelo cartão do SUS não teria como observar se em algum momento ela foi levada por essa família para atendimento. Pode ser que tenha como... Mas será? Mas não era nem objeto de investigação. Não o problema foi, é que se a gente expande demais, a gente não conclui a nossa investigação. E com base nos elementos que já estavam lá dispostos pra gente... Sendo que eles queriam fugir já, né, doutor? Também, tinha que ser rápido. Não, a pergunta que... a conclusão dessa pergunta é o seguinte, porque se ela não... Na situação que ela se encontrava, se ela não tinha um histórico de frequentar hospitais, quer dizer que omitiram socorro para ela durante todo esse período até que ela vai a óbito. Sim. Né? O nosso entendimento foi justamente esse. Inclusive, consta do inquérito, consta da investigação de que eles procuraram o atendimento de uma pessoa que não tinha qualquer formação da área de medicina, que foi o personal trainer. Ele, em dado momento, ele chega a ministrar, inclusive, chega a prescrever medicamentos que deveriam ser aplicados nas pessoas lá. Vamos à próxima pergunta justamente sobre isso. Em que crimes fica enquadrado o personal trainer nesse momento? Eu coloquei ele na questão do tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, porque ele foi considerado, a tese de defesa considerou que ele seria uma ponte de ligação entre a família Cardoso e as clínicas veterinárias. Por que isso? Só fazendo um parêntese para que as pessoas entendam.
em dado momento, até para concluir aquela questão da cronologia, em dado momento eles começam a sentir dificuldades para ter acesso a esse tipo de substância. Por quê? Porque aquele casal que apresentou ele se afastou deles. Mas e a quantidade era tão excessiva que uma só clínica veterinária não tinha como justificar, né? Dias, né? E, doutor, eu queria que você falasse rapidinho dos animais que tinham, né? Que aparecem muito nas fotos, nas imagens. Calma, Bruna, a gente vai chegar lá. Deixa o doutor Cícero continuar. Então, eu tô com essa na cabeça um tempão, só pra não esquecer. Quando eles passam a sentir dificuldade para comprar esse tipo de medicação, com base numa indicação do ex-namorado da Didia, ele chega e fala, olha, talvez quem possa conseguir esse tipo de medicação é o Atos. Por quê? Porque ele é fisiculturista e é comum alguns fisiculturistas utilizarem produtos veterinários para fins de ganho de performance e massa corporal. Então, talvez ele tenha contato com as clínicas veterinárias. O Atos, segundo a nossa tese de investigação é essa, de que o Atos se insere naquele grupo familiar inicialmente com uma roupagem de coach, mas que na verdade esse personagem de personal trainer, ele não fazia o trabalho que tinha que ser feito ali, a tese da investigação. E ele seria justamente a ponte para conseguir a ketamina das clínicas veterinárias. Exercício ilegal da medicina também foi imputado a ele? Sim, a gente indiciou ele por conta do exercício ilegal da medicina. Ele, inclusive, chegou a prescrever e ministrar medicações em uma das vítimas. Gente, isso é gravíssimo, desculpa, doutor, isso é gravíssimo. Você, principalmente você adolescente, que frequenta as academias e utiliza medicamentos prescritos por personagens trainers, isso é crime, tá? Você não pode utilizar medicamentos que não são prescritos por médicos, né, doutor? Não, com certeza. Salvo engano, eu indiciei ele por 5 ou 6 crimes. É porque eu não me recordo aqui, mas foi uns 5, mais ou menos. Outra pergunta. Esse ex-namorado da Didia é ex-namorado mesmo? Porque ele dormia ao lado da Didia na noite anterior ao óbito. Agora é ex mesmo, né? Porque... Mas a pergunta é tipo, esse ex... seria para escapar de alguma condenação? O que acontece? Quando eu falo a tese da investigação, é o que concluiu a investigação. Sim. O fato de eu ter concluído uma questão na investigação de uma determinada forma não quer dizer que lá na frente vai ser acolhido. Essa é a tese da investigação. Quando a gente fala no mundo jurídico, tem tese de investigação, tese de defesa e a tese do julgador lá, que vai definir a situação. A tese de investigação é que o Bruno teria se aproximado com um desejo, talvez, de auferir algum lucro financeiro ali com aquela família que estava meio que enveredada naquele lance da seita. E ele acaba também auxiliando na compra desse tipo de medicamento. Então, diversas conversas que eram mantidas no telefone, no aparelho telefônico dele, dão conta de que ele também comprava essas medicações, ele recebia esse tipo de medicação para ministrar nas pessoas, ele auxiliava, inclusive, na manipulação desse tipo de substância, fazendo ali a aplicação dessa substância nas pessoas, e isso tudo foi suficiente para que a gente tivesse esse entendimento de que ele efetivamente estava naquele núcleo ali, né? Agora, segundo o depoimento dele, ele teria se reaproximado, né? Isso aí foi o que ele relatou. Ele teria se reaproximado da Didia para tentar auxiliar ela a retornar às condições normais, haja vista que ele tinha percebido que ela estava numa situação de debilidade ali, né? Mas a tese da investigação é que, pelo contrário, a gente acredita, né, que a gente concluiu que ele acabou, inclusive, potencializando o risco dela, combinando com a morte dela. Entendeu? Poderia evitar, ao nosso sentir. E aquela história, teve o carro também, não foi esse que deixou o carro, que tava com o carro dela? Eu queria que falasse, né? O carro a história que foi um caso aí, foi um bafafá aqui na cidade, né? Foi uma situação bem inusitada o carro. E assim, apesar de ter chamado bastante atenção, não foi algo que a nosso sentir fosse relevante para pedir a prisão dele, não. Né? Até porque a gente não conseguiu concluir de que ele teria ficado com esse carro para algum outro tipo, né? Surgiu
a hipótese de que o carro estava com um traficante, surgiu um monte de... Até porque essa história desse carro é tão aleatória. Mas eu lembro que deu um bafafá e o pessoal comentou aqui, né? O que causou estranheza foi que o carro ficou abandonado um bom tempo em um determinado local, sem que ninguém tivesse comunicado ou fosse lá pegar o carro, né? Completamente aberto. Essa história de carro abandonado tem sempre uma história por trás. Mari, não deu pra ouvir, Trícia, mas eu vou falar aqui com a Mari pra ela falar dessa situação do... Até fugiu a pergunta aqui, que eu fui olhar pra Trícia, mas eu vou já me lembrar. Vamos orientar também a população, né? Porque a família sabia que a Trícia tava... Ó, a Trícia, olha, a Dídia... Trícia não. A Dídia... dessa história, pelo amor de Deus. Já tô entrando muita gente nessa história. A Dídia tava passando por esse problema. Sim. Então eu queria que eu comentasse como é que a família pode ajudar, porque eu lembro que saiu logo também no Facebook, foram falar, a família disse que a Trícia já tava... Ou a Dídia, quero falar a Trícia toda hora. Por favor, fale Sinhazinha. A Sinhazinha já tava... Mas aí eu queria que falasse um pouquinho disso. Como é que a família pode ajudar nesse caso? Está todo mundo aqui alucinando. Sim. Como é que a gente pode fazer? Na verdade, até houve, né, essa procura pela família na ajuda, mas foi negada. Ela estava em cárcere privado. E a família não tinha. Tanto que nós escutamos alguns áudios, né, da tia, da irmã da mãe da moça, e solicitando. Lógico que ela até participou fazendo um BO, mas não deu em muitos resultados, né? Mas assim, gente, eu falo que as pessoas que estão adoecendo emocionalmente, elas estão aos nossos lados, nos nossos redores. Dão sinais, a gente precisa ver, assim, quando a gente tem alguém muito alegre do nosso lado e de repente aquela pessoa murcha, ou deixa de frequentar alguns lugares, ou se isola, ou não atende o telefone, né? Às vezes, característica também no físico, a gente tem que acender o alerta. Gente, nesse sentido. Eu acho muito difícil que alguém que convivesse com essa moça não percebesse nitidamente a aparência debilitada dela, né, doutor? Sim, eles tinham um discernimento para entender que ela necessitaria ali de um atendimento feito por um profissional de saúde, né? Tanto ela quanto as outras vítimas também, que permaneceram um bom tempo na condição ali de vítimas de um sequestro ou cárcere privado. Falando em vítima, doutor, existe um vídeo bem antigo da Dídia manipulando cobras com uma criancinha de talvez 6 anos, 4, 6 anos de idade, dentro de uma piscina, jogando água nela. E essa criança está aparecendo livremente nas redes sociais dela. Essa criança existe alguma dessas pessoas foram acusadas de algum crime contra essa criança que foi exposta a tantas crueldades, a tantas cenas absurdas? Não, no nosso inquérito a gente não teve nem conhecimento disso, né? Uhum. Mas existe a possibilidade de haver algum tipo de investigação em relação a essa situação específica, muito embora a Dídia já tenha falecido, né? Mas nada impede de que haja abertura de uma investigação, até para se confirmar se outras pessoas também não deixavam essa criança numa situação de risco, né? Uhum. Agora eu quero voltar àquela minha pergunta dos escola. animais, Sim, que eu sou a defensora dos animais. Sim. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí dessa história das cobras. A gente vê tanto o irmão quanto a Dídia direto, né? Com esse tipo de animal. Essa história é sinistra. Sinistra. Foi aberto um procedimento policial de lavra lá da doutora Juliana Viga, da Delegacia Especializada em Proteção ao Meio Ambiente. Existe um procedimento rolando por lá, e isso aí é objeto da análise deles, né? No momento em que aconteceram as prisões, na casa não tinha mais nenhuma serpente. Foi relatado que parte dessas serpentes teriam sido entregues ao ex-namorado da Dídia, que supostamente seria o detentor da titularidade dessas serpentes, mas eu não tive acesso a qualquer espécie de documentação, até porque quem estava apurando essa parte não fomos nós, né? Porque não é competência de vocês, na verdade, né? Só complementando, porque já houve uma nova fase da Operação Mandrágora, que foi deflagrada essa semana, a gente conseguiu prender
um DJ, né, que era conhecido aqui no Amazonas por organizar eventos do tipo rave, e ele era também um dos principais distribuidores de ketamina para a família Cardoso. E na sua residência foi apreendida uma serpente em condições ali de maus tratos. E inclusive nós indiciamos ele, né, flagranteamos ele em razão não só do tráfico de drogas, como também em razão dos maus tratos a essa serpente. E os cachorrinhos? Os cachorrinhos também eu não tive mais notícia, eu não sei com quem fica. Não tem notícia. Mas é objeto também dessa investigação por parte da delegacia especializada. Uhum. A outra pergunta que tá lá, que eu tive que colocar para carregar. Naquela hora que ela fugiu aqui do nada. Não, eu fugi do nada porque eu tava simplesmente caindo e tem muita pergunta. Olha, isso que eu quero ver. Muita pergunta, doutor. Muita... Lá no YouTube, olha só, não, na minha live, né, tem muita pergunta, deixa eu lembrar de algumas aqui. Primeiro, o senhor disse que a família já utilizava drogas há muito tempo, né? E aí aparece um vídeo antigo da Dídia culpando o Boi Garantido de tê-la excluído do festival, né? Sem nenhuma razão e tudo mais. É possível que alguém do Boi já percebesse que ela estava utilizando drogas, né? Alguém que participava daquilo lá. A pessoa pergunta: se eu perceber, se eu tiver próxima a alguma pessoa que provavelmente está indo nesse caminho da droga que leva à morte, qual procedimento tomar? Assim, a princípio, o fato de uma pessoa não relatar a alguma autoridade pública a respeito de outra pessoa que está utilizando, se viciando, não constitui qualquer, né, implicação jurídica, a menos que essa pessoa esteja numa situação ali muito deplorável, e aí, por uma questão até de humanidade, seria interessante chamar alguém para que tomasse conhecimento daqueles fatos. E quem seria esse alguém? Não, se a pessoa estiver numa situação de vulnerabilidade próximo da morte, jogado numa calçada, como esses viciados que aparecem em novelas e tal, se a pessoa tiver conhecimento de que a vítima estaria numa situação como a própria Dídia no final da sua vida, aí sim, ela teria o dever, inclusive, de noticiar. Em casos de pessoas utilizando droga em espaços de festas escolares e tudo mais, qual o procedimento? Aí é interessante sinalizar para a polícia, justamente até para que se apure ali a eventual prática de outros delitos. Então, a pessoa que fez essa pergunta, desculpa, eu não posso agora ver o nome, porque eu coloquei para carregar, mas agradeço, e toda vez que você observar alguém fazendo uso de droga, em fase inicial, chame a polícia. Agora, em fase que ela esteja precisando... porque já vem chamando. Pergunta... Vou aproveitar, e tem uma pergunta aqui da Kellen Rocha. Sobre a advogada de defesa da família, ela disse que era uma testemunha ocular e que também a Cleusimar ofereceu a substância para ela. Essa advogada também não poderia ser suspeita de algo, doutor? Assim, pelo que foi levantado a partir da análise do conteúdo que foi produzido na investigação, documentos, conversas, depoimentos, a gente não conseguiu vislumbrar algum elemento que pudesse indicar a participação dela em algum dos crimes. Mas, inclusive, essa declaração dela, que foi uma declaração pública que ela fez, inclusive o corpo jurídico da defesa que chamou a imprensa para uma coletiva, essa declaração dela serviu de base justamente para o nosso inquérito. Ela mesma relata que teriam oferecido esse tipo de substância para ela. E isso se enquadra em um dos crimes que foi objeto da investigação, que seria justamente o tráfico. As pessoas confundem o tráfico achando que o tráfico de drogas é apenas a comercialização, mas não, existem diversas outras condutas que se enquadram na questão do tráfico de drogas. O senhor pode listar
essas outras condutas para ficar bem claro para a população? São mais de 30, né? Mas as mais comuns. Manter em depósito, guardar, transportar, oferecer, ministrar, isso tudo são condutas. Então presta atenção, gente, para ficar super claro para você que está assistindo. Você, por favor, não guarde na sua casa, em algum imóvel da sua propriedade, numa bolsa. Não transporte, não leve para outro município, para outro estado, nenhuma caixa que você não sabe o que tem. Ah, leva a minha mala aqui, não leva, tá, gente? É muito sério. Às vezes, aparentemente, você não encontra a droga, mas a droga pode estar escondida, tá? Então, prestem bastante atenção. Portar a droga dos outros, carregar ou guardar, condicionar em qualquer lugar, também é crime. Ai, a gente tá chegando ao final. Não, que final, coisa nenhuma, tem muita pergunta. Olha, deixa eu te falar, tem mais uma coisa aqui rapidinho. Ó, o Vanderlei, é isso, Vanderlei? O programa está demais, excelente entrevista esclarecendo o caso Didia. Parabéns à psicóloga, parabéns ao delegado. Manda um abraço pra minha namorada Adriana. Estamos na Cidade Nova. Olha só, Cidade Nova, um abraço pra Cidade Nova, né? Cidade Nova que sempre participa aqui dos nossos podcasts, do nosso programa. Se tiver mais, a gente continua. Eu só saio daqui se o Tanner vier me puxar pelos cabelos. Mas, doutor Cícero, continuando as perguntas, que são muitas até... deixa eu sair um pouco do ar agora. Outras perguntas. Os salões de beleza, né? Perguntas dos internautas. Os salões de beleza continuam funcionando, né? Os salões de beleza têm uma característica muito estranha, porque todos os salões de beleza que existem na cidade, até por uma questão de você utilizar cores, né, nas maquiagens, nos cabelos, nas unhas, você precisa de iluminação. O fato dos salões de beleza da rede de Belle Femme ser todo fechado, né, que você não consegue enxergar o que está acontecendo lá dentro, e esses salões funcionando ainda, foi apurado alguma coisa com relação aos salões serem ponto de tráfico de droga? Assim, fizemos o cumprimento de diligências policiais em 3 salões de beleza da rede Belle Femme, que era administrado pela família Cardoso. Conseguimos coletar em pelo menos 2 desses estabelecimentos materiais que serviram como indícios da prática do crime de tráfico de drogas, não na modalidade de vender, mas sim confirmando a tese da investigação de que eles induziam os seus funcionários à utilização desse tipo de fármaco, mas o que foi levantado durante o curso das investigações não apontam que aqueles imóveis, que aqueles estabelecimentos eram utilizados como fachada para comercializar. Também mais uma pergunta relacionada a isso é que, doutor, um funcionário do salão faleceu 2 meses antes da Didia, creio eu, tá lá no telefone, e supostamente teria sido um suicídio, mas ele faleceu por uma morte suspeita, tal qual a Didia. Vocês receberam alguma informação desse caso, desse funcionário? A gente recebeu por fontes humanas, assim, informalmente, relatos dessa natureza, mas formalmente, por algum familiar ou por alguma outra pessoa, a gente não teve acesso a esse tipo de Então, de gente, se você tem provas de que isso tenha acontecido e queira que isso seja apurado, aí você precisa fazer a queixa e procurar para que possa se apurar esse caso também, né? Porque sem nenhuma prova, só na
na fonte verbal mesmo, oral, é complicado. Até porque, decorrido um certo lapso temporal, fica até um pouco mais complicado de se comprovar que ele tenha morrido por conta da utilização dessa medicação, né? Porque são necessárias algumas provas técnicas e talvez, para exumar esse corpo, talvez não consiga coletar alguma coisa. Agora já é um comentário meu, né? Não, a exumação, ela esclarece uma série de dúvidas, né? Porque as pessoas hoje em dia fazem velórios até pouco tempo, se cobrava que fosse de pelo menos 24 horas um velório, e vários crimes já foram investigados durante essas 24 horas. Hoje as pessoas sepultam com muito menos tempo que isso, né? 1, 2 horas. Mas essa novidade da cremação muito rápida, né? Existiria alguma... como é que eu posso dizer? A cremação seria utilizada com muita facilidade por quem quisesse esconder provas. A cremação, pelo fato de dar completo fim ao material biológico da pessoa, praticamente esvazia ali algum tipo de elemento que pudesse ser utilizado para fundamentar um indiciamento por algum crime, né? Então, tem alguma maneira de que alguém que participe da vida daquela pessoa, sendo tia, vó, enfim, que não seja exatamente o responsável legal, possa impedir uma cremação? Sim, ela por si só não vai poder impedir, mas ela pode procurar uma delegacia, falar com alguma outra autoridade pública, no sentido de tentar impedir a cremação daquela pessoa. O que a gente tem que colocar aqui é que toda morte que é uma morte suspeita, a depender da situação, existe a necessidade de se fazer uma necropsia. Até para que exista um laudo e que existam ali alguns elementos que vão subsidiar algum tipo de investigação, ainda que aquela morte não tenha sido provocada por um fato criminoso, mas é uma morte suspeita. Então, se existe uma morte suspeita e esse fato é noticiado a um delegado, ele vai avaliar aquelas circunstâncias, o que foi relatado, para decidir se vai encaminhar para necropsia ou se vai liberar o corpo para cremação. Eu falo disso por conta de um caso de um membro do Ministério Público de Minas Gerais que foi condenado por crime de feminicídio, que iria fazer uma cremação urgente, que a polícia suspendeu essa cremação a tempo de apurar a real causa da morte dessa moça que foi vítima de feminicídio praticado por um membro do Ministério Público, né? Eu tenho uma pergunta agora pra Mari, que tá muito quietinha ali pra participar da nossa conversa, né, Mari? Tem perguntas pra Mari também lá. Aqui, ó. Na verdade, o pessoal tá perguntando assim, Mari, pra psicóloga, né? Por que esse crime mexeu tanto com o Brasil? Porque foi pra tudo que é canto, né? Todo mundo falou. Gente, em cada lugar que eu via, todo podcast falava, seja de São Paulo, Rio, de todo lugar. Como psicóloga, né, a mente humana, fala um pouquinho pra gente como é que isso foi tão chocante pros brasileiros. Assim, Bruna, acredito que o crime, ele chamou muita atenção por ter muitos envolvimentos, e no meio de toda essa questão houve várias situações que atuaram como inquérito, foram muitos casos. Enfim, morte de uma moça jovem, bonita, né? E a gente vai trazer também aqui alguns pontos da questão dessa amostra da aparência, da busca do bem-estar. E aí eu queria colocar um ponto em relação a isso aí, pra gente chegar no outro, que todos eles questionavam sobre o bem-estar, uma boa alimentação, eles traziam isso daí nas redes sociais, né? O exercício físico, uma boa alimentação, mas por trás de tudo isso tinha algo assombrado, né? Ali atrás. Redes sociais são redes de mentiras. Fale-me mais sobre isso, doutora, e aí, por favor. É um crime que ele mexe com a gente, que é mãe, né, que temos filhos, nós que somos educadores dos filhos, a gente quer o bem-estar dos nossos filhos, e aí você vê algo que mexeu com todo mundo, né? É algo que
é inadmissível. Eu acredito, doutor, que no presídio, quando ela entrou, que eu já participei de presídio, já trabalhei em presídio, então, assim, quando chega esse tipo de indivíduo ali dentro, eles pagam um preço diferente dos outros, né? Pelos maus tratos de idosos, de filhos. E aí a gente vai também trazendo esse crime, não só a parte do suicídio, né, do rapaz lá que parece que se jogou na ponte, a idosa, né? também, né? Eu ia trazer a idosa, mas aí falando um pouquinho dele, como voluntária da ponte ali em Rio Negro, a maioria dos suicidas, homens, eles se jogam pela droga. Eles estão sempre em contato com a droga, eles estão sempre sobre com seus poderes fora de... E aí, quando o homem chega ali, um homem para se jogar, ou em qualquer outro canto, cometer o suicídio, ele chega ali realmente para fazer o ato, né? O homem, ele é o que menos tenta, mas é o que mais faz o ato do suicídio. E aí a gente vai trazer também, né, como o crime mexeu com todo, né, o Brasil, a VOR também, que também, né, há uma suspeita de que também foi, né, introduzida nela a substância. Doutora Mari, desculpe interromper, mas eu, como amante de true crime, eu já acho que também tem um elemento da velocidade de apuração dos fatos, a velocidade com que o delegado Cícero Túlio e a equipe dele conseguiu ir apurando os fatos e jogando essas informações, se tornou uma série da Netflix. Sim. É verdade. Daqui a pouco vão procurar o senhor, doutor. Já procuraram. Olha aí, dona Netflix. Já procuraram, né? Com certeza já procuraram. Já sinalizaram aí que tem que ir. Olha aí, primeira mão, hein? Se tornou uma série da Netflix em tempo real. Então, mais uma vez, parabéns pela velocidade da apuração. Não sei se é Netflix. Não. Algum stream por aí, Isso aí não, pelo amor de Deus, ele também não vai não pode entregar o ouro assim. Mas né? foi dito aqui com a gente, isso é ótimo. Isso foi ótimo. Olha aqui, spoiler. Além do crime. Provavelmente... Olha, já quero, inclusive, agradecer muito a sua presença, porque todo mundo ligou pra mim quando descobriram que o senhor vinha aqui. Poxa, eu tentei tanto com esse delegado, vários jornalistas, hein? E aquele veio aqui no Além do Crime. Muito obrigada, viu? E a gente pede que o senhor aceite mais vezes, doutor, por gentileza. Por favor. Eu vi que ele já tá agoniado aí, tentando se mexer na cadeira. Não tô agoniado, tá tudo bem. O problema é arranjar tempo pra mim, mas quando tem, né? Mas a gente vai lá, doutor, não tem problema não. Quando eu me programo, vai na delegacia. A gente também vai lá. Ai, gente. Eu acho que os jovens também, por terem uma necessidade de tudo muito rápido, eles também se encantaram com a velocidade da solução das coisas, né? Então, mais uma vez... Parabéns à sua equipe, né? Que trabalhou. Por ter feito isso de uma maneira tão rápida e dar as informações, pra gente. Doutor, eu acho que com relação à questão dos animais, a gente já sabe que a delegacia especializada já está cuidando. Com relação às crianças, que não era uma só, já estão cuidando, a delegacia especializada? Em relação às crianças, principalmente o garotinho que pedia maconha. Isso. Existe, inclusive, um procedimento judicializado na vara da infância e juventude por parte do pai daquela criança, que não é o Ademar, né? Para verificação da questão da guarda daquela criança. Mas existe, sim, já uma proteção que foi decorrente de uma decisão proferida nesse juízo. E mais uma pergunta com relação à moça que foi resgatada, a namorada do Ademar, né? Eu tava com essa na cabeça agora, mas pode continuar. Não, vai, Bruna, vai. Não, justamente, eu soube, né, isso a gente também não pode, a gente tem muitas informações toda hora em vários sites, são mais de 800 portais em Manaus, mas assim, eu não sei se o senhor pode confirmar ou não, né, mas diz que ela não tá bem ainda, né, por causa dessa droga, dessa substância, né. O senhor sabe alguma coisa, se eu puder falar, que eu lembro que foi essa que o pai dela, foi daí que desencadeou os 40 dias antes de tudo acontecer, não foi justamente. isso?
Pelo pouco que a gente teve de contato, e apesar de termos estudado bastante sobre os efeitos dessa droga, inclusive foi até que causou a morte de um ator norte-americano, que era daquele Friends, o Matt Perry, nós temos também verdade. aqui um caso no Brasil também de uma médica, né? Um casal que também por usava conta dessa droga. Verdade, foi o Matthew Perry. É um fármaco altamente viciante, né? Os relatos que foram tomados durante a investigação, principalmente de uma das vítimas, ela relata que começou com cerca de 20% de 1 ml, de uma seringa de 1 ml, e na semana seguinte já estava tomando 1 ml por aplicação. Meu Deus. Eles tomavam aquela aplicação, ficavam ali numa espécie de transe durante cerca de 40 minutos. Ficavam muito bizarros os zumbis, vídeos que foram soltos. Existe um termo que era utilizado por eles da seita que se chama EQM. E durante a investigação a gente verificou que era um termo que eles queriam se referir a um estado de quase morte, que é justamente quando a pessoa ficava totalmente paralisada, com praticamente suas funções paralisadas. Então eles tinham plena consciência de que aquilo poderia causar uma morte. Pra uma coisa mais trágica, né? Ai, gente, que horror. O nosso ouvinte quer saber é se o senhor tem informação se conseguiram a internação para essa moça. Ela foi internada. Graças a Deus. Que bom. Não, calma. Ai, meu Deus, a gente já fica lá. Essa moça, ela chegou a ser internada antes. A investigação começou antes da morte da Didi. Sim. 40 dias, não foi isso? Né? Que ela decorou isso aí. 40 dias antes da morte dela. Esse pai já tinha procurado algumas delegacias informando aquela situação, mas sempre os colegas acabavam avaliando que era uma questão de uso recreativo por parte da própria, entre aspas, vítima. Em um determinado momento, ele acaba resgatando ela numa situação de completa vulnerabilidade. Nessa oportunidade, um investigador nosso, o Raimar, inclusive, eu queria até fazer referência a ele, que ele estava fazendo uma hora extra em outra delegacia e ele atendeu esse senhor e ele falou, olha, lá na delegacia já existe uma investigação sobre o uso da ketamina. Passa lá e conversa com o delegado Cícero. Raimar, obrigada por ter sido escolhido por Deus para estar nesse momento e fazer essa ponte. Obrigada pelo seu serviço. E aí, eles me procuram lá e a gente verifica que ela estava numa situação deplorável. Ele me traz todo o prontuário médico de um período que ela ficou internada, inclusive por conta do uso excessivo desse tipo de medicação. Ela ficou internada por praticamente 40 dias, salvo engano. E o fato chocante dessa situação é que nesse período que ela se encontrava internada, o Ademar conseguia acesso àquela unidade de saúde, àquele hospital, adentrava lá para fins de fazer visita e ministrava a droga enquanto ela estava internada. Então isso foi objeto, inclusive, de relatos e consignação no próprio prontuário médico por parte da equipe médica que conduziu ali o tratamento dela. Doutor, uma coisa impressionante você conseguir imaginar que a pessoa internada, né, que alguém consiga entrar com droga dentro de uma unidade hospitalar e administrar, e nenhum funcionário desse hospital percebeu? É muito complicado. Perceberam a partir do momento em que outros pacientes relataram. Então, sempre quando alguém ia fazer... Alguém fez essa... Alguém relatou, olha, estão utilizando droga. E aí eles fizeram um procedimento administrativo interno na unidade hospitalar, relataram o fato para o próprio pai da paciente e, inclusive, até cogitaram dar alta antecipada a ela pelo fato de que aquela situação poderia trazer riscos para outros pacientes. Com relação aos motoboys que entregavam a droga para essa moça, vocês conseguiram entrar em contato com a empresa responsável para fazer uma verificação maior com relação a se existe uma rede de entrega de entorpecentes? Não, eles não tinham conhecimento de que estavam entregando entorpecentes. Só para se ter uma noção,
Até porque a própria família Cardoso, eles tinham até, às vezes, uma estratégia para dificultar a análise dessa situação da droga. O que eles faziam? Em determinado momento, após a ex-namorada a namorada do Ademar ter sido resgatada pelo pai, Sim. ela ficou aos cuidados do pai na sua casa. Então, o que é que eles faziam? Ela chegava, pedia uma refeição numa plataforma, no iFood, pedia uma refeição no iFood e endereçava a entrega para a casa do Ademar. Entendi. E aí o que acontece? Quando o motoboy deixava a refeição lá, ia embora, o motoboy pegava um frasco da ketamina ou as doses da ketamina, colocava escondido nessa... O motoboy não, o Ademar. O Ademar. Isso. Colocava esses produtos escondidos na sacola ali dos alimentos que eram comprados pela namorada e contratava um outro motoboy de outra plataforma Gente, para levar... olha só, prestem como bastante funcionava, atenção, que essa é uma dúvida muito recorrente ali nas perguntas, como é que funcionava. Eu pediria que o senhor repetisse. A namorada pedia um alimento endereçada à residência do Ademar. Do Ademar. E o Ademar recebia aquele alimento, o motoboy que tinha deixado lá ia embora. Ele, após acondicionar ali dentro daquele produto ali a ketamina, ele, através de outra plataforma que era o 99 Pop, o Uber, ele contratava somente para fazer entrega. E aí isso despistava a atenção dos pais da namorada dele. Então foi só um lanche que pediu, entrega para ela. Inclusive, um dos vídeos que circulou em redes sociais, que foi feito pelos próprios familiares dessa menina, foi no momento em que ela estava fazendo uso de uma substância dessa que entrou naquela residência por essa via. Eu quero que a Mari comente um pouco isso, a gente estava falando mais cedo, né? Sim. Como é que é a droga nesse sentido na família, né? Como é que a pessoa pode... Eu quero essa orientação, porque tem que dar essa orientação. Além do crime, gente, ele é assim também. A gente gosta de orientar para falar para a população ficar de olho. Vocês precisam ficar de olho nos seus filhos, nos seus jovens que estão namorando. Tem que ter cuidado, né? O doutor acabou de falar, então eu quero que a Mari fale um pouquinho sobre isso pra gente. Doutor, a droga, né, a todos, ela tem um efeito entre 30 minutos, dependendo da forma como ela é inserida no organismo, a 2 horas. Quando ela é injetável, ela dura aproximadamente de 30 a 45 minutos. Aí a gente percebe a quantidade exorbitante que eles usavam num período muito curto. Mas vamos falar das drogas, né? Precisamos estar em alerta, gente. A droga, ela já diz em si, é uma droga, né? A gente precisa estar em alerta aos nossos filhos, a quem está ao nosso redor. Eu recebo muitos jovens no consultório e há pouco tempo eu recebi uma pessoa que falou: eu experimentei a maconha, mas foi somente para sentir a sensação que as minhas amigas sentiam. Eu fiz a seguinte pergunta: mas você ainda vai experimentar outra vez? Ela disse: eu acredito que sim, mas não em recorrência. Então isso aí é um passo para que você volte, né? Você volte e usufruir. E muitas vezes essa droga, ela vai potencializando. A maconha vai deixando de fazer um efeito que fazia no início, ela vai para cocaína e aí ela vai encontrando essas drogas mais potentes. E a droga, né, quando entra numa família, ela afeta a família inteira. Ela não afeta só somente aquele usuário, né? E a questão da droga na família, essa pessoa ela passa a ser um doente. Ele não se comanda mais. Sim. Ele vai cometer outros atos como assalto, furtar, matar, em prol da droga. E a gente também já falou o que a droga causa numa pessoa que usa ela recorrentemente, né? Ela também desencadeia a esquizofrenia, que é algo que não tem cura, né? Em alguns atos da família Cardoso, você vê o comportamento de alguns integrantes, né? Fora da realidade, vendo algo além daquilo que não existe. Então, aí a gente já vê uma parte da mente já ali, tipo, ela já está saturada, ela já está ali num nível de adoecimento realmente numa potência muito alta. E muitas vezes não tem mais como a gente recorrer porque ele já está num nível muito elevado, né? Hoje,
tratar um dependente químico é um desafio muito grande. Não é tão fácil a gente tirar alguém desse mundo. A gente sempre fala, vai para uma clínica de reabilitação, passa 6, 7 meses, sai, ele vai voltar para o mesmo ciclo de amigos ou lugar que mora. Mas assim, como é que a família vai? Liga para onde? Procura quem? Na internet? Como é que faz? É isso que a gente quer orientar. Sim, a gente tem o CVC, né, que ele está ali, ele está sempre à disposição para receber. Geralmente a família, ela não percebe o início do uso. Elas percebem quando esses familiares estão em crises, ou quando eles estão agressivos, ou quando já está muito visível, né? Nessa fase do nível muito elevado do uso de drogas, geralmente eles têm crise e são levados para um hospital psiquiátrico que fica no Planalto, né? Que é o que dá esse suporte. Só que eles não ficam com os pacientes lá. E aí eles são orientados a levar esses pacientes para clínicas de reabilitação. Só que a gente sabe que aqui em Manaus a gente não tem tantas facilidades, é muito difícil, né? E aí outra questão, o paciente ele tem que querer. Se ele falar que ele não né? Se ele falar que ele não é dependente, que ele não quer, não pode forçar. O único lugar que me né? ocorre agora que trata dependentes químicos aqui, que é a Fazenda da Esperança, ela não exige absolutamente nada, nem pagamento, nem coisa nenhuma. Ela exige apenas uma carta da pessoa pedindo por ajuda, né? Por um tratamento. Porque eles acreditam que se a pessoa não pedir, não mostrar por que está pedindo, que chegou ao fundo do poço, ela não tem a menor chance de recuperação. Até porque esses lugares, eles não têm força policial. E só cortando vocês, é bem complicado, porque quem está inserido nesse contexto, ele não reconhece. Ele não reconhece. Não. Inclusive, uma das vítimas, que é essa menina, eu falando com ela, falou, não, eu não sou viciada, não. Exatamente. Eu uso de forma recreativa, posso parar a hora que eu quiser. Ela fez, inclusive... Eu tive até que ser um pouquinho mais duro com ela, mas... Eu disse, olha, tu não tá bem, não. Ela fez, inclusive, uma transmissão numa rede social com pupilas super dilatadas, né? Verdade. Comentários de pessoas da área médica falando que ela não era usuária, que não tinha nada. Agora me ocorreu uma coisa, doutor. As clínicas veterinárias, os pet shops, eles também fazem entrega de uma série de medicamentos para tratar pulga, para prevenção de carrapatos, uma série de medicamentos são entregues por clínicas veterinárias, produtos de higiene, qualquer coisa nesse sentido. A ketamina, ela também é entregue pelas clínicas veterinárias? É muito difícil você ver, porque primeiro, só quem pode comprar a ketamina é um veterinário. Certo. Então, se a clínica é uma clínica veterinária, ele não vai vender aquela ketamina para um outro clínico veterinário, não vai vender para outra clínica veterinária. Mas não existem... O que acontece são as distribuidoras, mas as distribuidoras, que são aqueles agropecuários, só pode pegar lá, eles não fazem Mas não existem cães, gatos em tratamentos paliativos que utilizam esse tipo de medicação? Essa medicação só pode ser utilizada em âmbito cirúrgico na clínica veterinária. Tipo, no último estágio, né? Tipo isso. Então, não tem a menor possibilidade, gente, prestem atenção. Se você souber de alguma clínica que está comercializando isso, não tem a menor possibilidade disso ser dentro da lei. Não existe tratamento domiciliar com a utilização dessa medicação. Não, com certeza. Gente, eu sei que vocês estão amando aí, eu tô adorando essa participação de todo mundo. Eu quero saber se a Trícia tem mais perguntas aí da galera que tá mandando. Olha, eu não vou nem olhar nesse minuto se tem pergunta, porque se eu tirar a imagem da frente do delegado Cícero Túlio, eu vou ser apedrejada. É uma live no Instagram da Trícia. Eu queria que o delegado Cícero Túlio e a Mari fizessem suas considerações finais. A gente agradecendo imensamente a presença de vocês, agradecendo o seu serviço, a apuração, sempre muito pronta, muito eficiente de todos os casos que chegam à sua especializada.
A doutora Mari Reis também, que... Maravilhosa, sempre atenta, sempre com a gente. Que né, é a nessa única psicóloga que realmente ama o sistema prisional. O true crime como a gente, né? Gente, mas deixa eu só, antes de eu deixar eles falarem a consideração final, eu pedi para o pessoal acessar de novo o Instagram do Além do Crime Podcast, mas principalmente também no YouTube do D24. O a gente YouTube precisa do D24, que vocês comentem gente, lá. Não comenta só na live da Trícia, isso. não. Comenta no D24, no YouTube, para ajudar a gente, por favor. E manda, olha, o pessoal mandou mensagem no meu WhatsApp, que vai ser o WhatsApp do Além do Crime, né? Até ligaram pra mim. 91335241. E eu já vou dar um spoiler eu da vou dar semana um que spoiler vem. Que provavelmente essas pessoas que ligaram queriam falar ou com a Mari ou com o delegado Cícero Túlio. Já pensou? Ao vivo. Não, gente, manda pra gente aqui, a gente lê Olha, sem tem dúvida. até pergunta aqui sobre o estado civil dos nossos convidados. Não, gente. Vamos devagar, gente. Calma, gente, é o primeiro episódio, vocês já estão assim. Vocês já estão querendo afugentar os nossos convidados. Os próximos não vão querer vir. Gente, lembrando... Já querem casar os convidados, né? Semana que vem, mesmo horário, 8 horas, aqui no Bate-Canal, na TV Record News Manaus, TV Diário, e também no YouTube do Diário, Portal D24, 8 horas em ponto a gente vai entrar. Semana que vem é um caso do Mato Grosso, tá? Que é o caso da chacina de Sorrisos. O delegado topou, o delegado Bruno vai falar com a gente. E aí a gente vai... vivo, e por favor, Vivo, TIM, qualquer Ajuda empresa de internet, ajude a gente, por favor. Não, que o delegado de Sorriso também é um delegado que tem a agenda muito apertada. E foi assim, conseguimos, né? Agradecer ao pessoal da Ascom, lá da PC de lá. Mas semana que vem a gente conta com vocês, não é isso, Trícia? Por favor. E olha só, liga a TV um pouco antes. Liga. Assiste o Pode Mais, assiste ao meu programa Assiste de o programa da Trícia entrevistas. Tadros. No momento mexendo, tô. E já complementa com o Além do Crime na quinta-feira. Pra terminar a noite, tá? Lembrando que o meu programa é diário. Ela de se segunda logo pra a divulgar o programa. sexta. Sempre entrevistando as pessoas que vocês pedem, né? Só assim, a nata da sociedade. Ai, gente, de verdade, muito obrigada para todo mundo que tá acompanhando no YouTube, no celular da Trícia, no Instagram, tá bom? Agora as considerações finais dos convidados, antes que nós sejamos expulsos daqui do grupo Diário de Comunicação. Agora que a gente chegou, hein? Por favor. Deixa eu começar com o doutor Mari, Sérgio, né? vai. Bom, eu quero agradecer, né, por estar aqui nessa terceira temporada, dizer que eu estou sempre à disposição de vocês. E deixar uma mensagem, né? Pra gente ter um alerta maior, os nossos jovens, as pessoas da nossa família. Droga é uma droga. A ketamina causa alucinações, situações fora da realidade, náusea, mal-estar, até chegar a uma parada cardíaca. Então, não é legal. Vamos procurar diversão, vamos procurar um bem-estar de maneira mais saudável, gente. Por favor, né, Por gente? favor. Olha o recado aí. Procurem diversão assistindo ao Pode Mais. Procurem livros de True Crime. Semana que vem a gente vai dar dicas, né, Trícia? E aí tem Dicas, mais, vai né? ter sorteio. Se alguém, né, precisar da psicóloga aqui, estou à disposição. Tá aí Meu o amor, telefone. Você Dá o já seu é arroba. fixa dessa história. Hein, Mari, o teu arroba, por favor. Vou dar o telefone. Ah, tá. Então, por favor, o telefone. Psicóloga Mari Reis, 98196-4142. Atendo crianças, adolescentes, Repete, terapeuta por de favor, que o pessoal tá casal, pedindo aqui. enfim. Repete. 98196-4142. E ninguém Muito aqui tá obrigada. autorizado a pedir o telefone do delegado. Então, É o meu profissional. Esse é o suas profissional. considerações finais, por Doutor favor. Cícero, por favor. Primeiro, parabenizar, né, a estrutura muito do programa, muito bem estruturado aqui, foi bem dinâmico, né? Parabenizar as apresentadoras, dizer que a gente sempre está à disposição. A Muito nossa obrigada, agenda doutor. é um pouquinho apertada, a gente não para, a nossa equipe é reduzida lá, né? Mas a gente se empenha para que a gente dê um resultado positivo para a sociedade em relação aos crimes que são praticados, principalmente na área de circunscrição da nossa unidade policial, né? Eu queria agradecer profundamente, imensamente aos policiais que são que fazem parte lá do pulmão da delegacia, né, do 1º Distrito Integrado de Polícia. Inclusive ontem
A gente comemorou 1 ano de minha chegada lá, né? Junto com a... Olha, parabéns! Uhul! E nesse período de 1 ano foram mais de 200 prisões, né? Isso que a gente... Só esse ano tem 110 prisões que a gente contabilizou hoje. Parabéns. Parabéns a essa equipe. Uma equipe que é composta por apenas 5 policiais de rua, né? Só 5 investigadores. Tá vendo? Tá de parabéns. Quem trabalha só na investigação são 5 policiais. O resto trabalha no plantão, mas cada um tem sua especial função lá e contribui sobremaneira para que a gente tenha sucesso. Sim, mas o índice de êxito de vocês é realmente, né? Excelente. Parabéns então mesmo. Só agradecer sucesso, e dizer que estou à disposição para eventuais convites. Eu fiquei falando lá, eu sou meio chato. Eu falo, pô, vai me cobrando, vai me lembrando. Bruna, vai lembrando que eu vou esquecendo. Porque minha vida é tão corrida. Minha vida é tão corrida. E lembrando ao pessoal de Salvador que o delegado Cícero Túlio já vai voltar aí com vocês, tá bom? Então vocês sosseguem um pouco que ele já vai chegar. E obrigada por mandá-lo aqui com a gente, pra cá com a gente, para Amazonas. solucionar esses casos e prevenir que tantos outros aconteçam. Então, né? gente, muito obrigada Vamos novamente. ter que encerrar esse programa Gente, agradecendo a você que participa, que faz esse programa acontecer, agradecendo aos nossos convidados e agradecendo ao trabalho de vocês. É isso, gente. Lembrando, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @Além do Crime Podcast. Depois vai ter os cortes também. E do foquem em D24. Por favor, e comentem também. Mandem mensagens e acompanhem as nossas redes, que a gente vai ficar dando sempre spoiler por lá, tá bom? Tá bom? Um beijo pra vocês, um beijo meu da Trícia e até a próxima. Um beijo. Quinta-feira, se Deus quiser, Além do Crime aqui na TV Record News Manaus, TV Diário do Amazonas. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Fotos. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas.